Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja com todos vós, amém? Louvado seja Deus, olha a nós aqui mais uma vez, louvado seja Deus trazendo uma palavra. Louvado seja Deus, um esclarecimento da palavra de Deus para todos nós, graças a Deus. Muito bem, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, mas antes de nós começar, na introdução desta palavra, eu quero que você escreva aqui. Louvado seja Deus, dê aí, louvado seja Deus, aperte aí o sininho, inscreva-se no canal, louvado seja Deus, porque Deus tem uma bênção para você, Deus tem algo especial para te dizer nessa noite, amém? Louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida, continua, louvado seja Deus, visualizando, continua nos acompanhando nos nossos estudos. Muito bem, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que está no livro de Juízes, capítulo de número 12. Vamos falar sobre um homem chamado Jefté, um juiz escolhido por Deus para salvar Israel. E se você for no capítulo 11, você vai descobrir quem era Jefté. Jefté, filho de uma prostituta. Aí a gente começa a observar que Deus escolhe aqueles que não são. Louvado seja o nome santo do Senhor. Parece que Deus gosta de contrariar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente queremos, na nossa ótica humana, que as pessoas que são ilustres, as pessoas que têm uma boa, glória a Deus, aparência externa, tem uma boa eloquência, nós queremos, dentro da ótica humana, que elas sejam escolhidas, mas Deus escolhe em quem Ele quer. Jefté foi escolhido, louvado seja Deus, para salvar Israel, filho de uma prostituta, do qual seus irmãos não queriam que ele governasse entre eles, porque ele era filho de uma prostituta, mas ele não tinha culpa de ser filho de uma prostituta, mas Deus escolheu ele, tirou ele de lá, do anonimato, tirou ele lá, aleluia, do desprezo. Ele era desprezado pelos seus irmãos e fez dele um vencedor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, louvado seja Deus, glória a Jesus. Diz assim então a palavra do Senhor. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté disse: eu e o meu povo tínhamos grandes contendas com os filhos de Amon, e achamos-vos e chamamos-vos, e não nos livraste de sua mão.
E vendo eu que não me livrarei, não livráveis, pois a minha alma, a minha mão, passei aos filhos de Amon, e o Senhor mo entregou nas mãos, pois subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim. Muito bem. Versículo 4. E ajuntou Jefté e todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos vós de Efraim, porém tomando os gileaditas ao Efraimita no vale do Jordão, sucedeu que quando os fugitivos de Efraim, presta atenção, diziam: passarei então aos homens de Gileade, diziam: és tu, Efraimitas? E dizendo eles: não. Então o povo de Gileade, que era o povo de Jefté, diziam para eles, versículo 6, então lhe diziam: dizes, pois, Shibolete. Porém eles diziam Sibolete, porque o não podiam pronunciar assim bem. Então pegaram dele e o degolaram no val do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou Israel 6 anos. Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos meditar nessa palavra. Nós observamos, louvado seja Deus, que Efraim foram derrotados, aleluia, na peleja contra Gileade, contra Jefté, porque eles, louvado seja Deus, não conseguiam falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Qual que é a diferença? A diferença é só o sotaque. Muito bem, nós estamos estudando o hebraico, mas hoje nós vamos falar do hebraico, vamos falar do aramaico, vamos falar do grego e vamos falar do latim. Louvado seja Deus. Aqui nós observamos, louvado seja Deus, que Efraim não conseguia falar Shibolete, mas eles diziam Sibolete. Por causa disso, eles foram descobertos, porque todos pareciam um com os outros. Mas quando o povo de Efraim percebeu que o povo de Gileade estavam vencendo a peleja, eles disseram: vamos passar para o meio do povo de Gileade,
Então, aqueles homens passaram para o meio do povo de Gileades, e o povo de Gileades dizia: você é de Efraim? Você está fugindo de Efraim? E eles disseram: não. No final do versículo 5. Muito bem, então aí eles disseram: então, já que você não é de Efraim, do interiorzinho, então vocês falam aí para nós Shibolete. E eles falavam Sibolete. E aí eles eram mortos. Foram, louvado seja Deus, degolados. Foram mortos. Naquele dia, Deus entregou na mão de Jefté os seus inimigos. Muito bem. Louvado seja Deus, estratégia de guerra. Nesta época, em Israel, era dessa forma que se vencia a guerra. Se vencia o inimigo. Vocês observam que no Antigo Testamento as histórias da vitória de Israel era na guerra a espada, a flecha, a pedrada, enfim, Deus dava a vitória para o povo de Israel na guerra, na época de Saul, na época do rei Davi, na época de Salomão, o rei de paz, que era chamado de Shalom, porque era rei de paz, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no nosso estudo. Muito bem, vamos estudar hoje sobre a língua hebraica, que é a língua da religião. Muito bem. Hoje em Israel se fala o hebraico. Isso graças ao esforço de um homem chamado Eliezer Yehuda. Louvado seja Deus, percebendo a importância desse idioma como elo, aleluia, num país recém-nascido. Que Israel tem 74 anos, é um país novo, é um país recém-nascido, glória a Deus. Dedicou-se ele na língua nacional, muito bem, isso se deu no ano de 1948, glória a Deus, no renascimento, ou no nascimento do moderno Estado de Israel, glória a Deus. Então este homem, Eliezer Yehuda, aleluia, diz que em Israel tem até o nome dele lá. Foi ele que, louvado seja Deus, viu a importância de resgatar novamente o idioma do hebraico. Porque a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, no hebraico. Começa a entender, irmão, quando Deus, no Monte Sinai, Moisés sobe ao monte e lá Deus escreve a Moisés os 10 mandamentos. Ele escreve no alfabético hebraico: não matarás, não terás outro Deus diante de mim. E lá vai Deus escrevendo no hebraico 22 letras do alfabeto hebraico. Louvado seja Deus. E se ele, Moisés, estava escutando a voz de Deus, Moisés estava escutando Deus falar
no hebraico, na língua dos hebreus. Glória a Jesus. Que palavra tremenda, irmão. Graças a Deus. Mas muito bem, vamos falar das línguas, né? Vamos falar das línguas hebraicas, o aramaico, que é a língua comum do povo desde o retorno à terra. Louvado seja Deus. O aramaico também foi a língua de Jesus. Nós já vamos falar disso, né? Graças a Deus. O grego ficou conhecido. Louvado seja o nome santo do Senhor. No tempo de Alexandre o Grande, né? Louvado seja Deus. Um tempo interbíblico, né? No ano 323 a.C. Muito bem. Louvado seja Deus. Era muito utilizado no Antigo Testamento. Nós observamos isso. O grego era muito utilizado no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Então foi escrito no grego, mas tirado do hebraico. Glória a Deus. Muito bem. O aramaico é a língua, louvado seja o nome santo do Senhor, já do cativeiro. O aramaico é a língua aprendida no exterior, né, fora de Jerusalém. Já fazia parte do idioma, né, do cotidiano do povo quando estava no cativeiro. Quando saíram do cativeiro, louvado seja Deus, eles já tinham costume de falar o hebraico, mas eles tinham costume, de falar o aramaico, mas todo o texto sagrado era lido no hebraico. Na sinagoga se estudava, se falava o hebraico. Louvado, a oração era feita no hebraico. Tudo aquilo que era da religião, tudo aquilo que era santíssimo, era do hebraico. Muito bem, a cultura grega, louvado seja Deus, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali uma confusão entre as mulheres cristãs, os cristãos gregos e os hebreus, por causa, aleluia, da assistência social. Está lembrado desse texto? Aonde os apóstolos acham por bem ali escolher, louvado seja Deus, diáconos para servir à mesa, homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, aleluia, convertidos a Deus, para servir à mesa. Então está aí, louvado seja Deus, glória a Jesus. Que coisa tremenda. Observamos também um outro texto, vamos ler, louvado seja Deus. Havia muito sotaque lá em Israel, em várias partes de Israel, louvado seja Deus, havia sotaque. Você encontrava, louvado seja Deus,
as línguas mais central assim de Jerusalém, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas o pessoal do interior, eles usavam um sotaque, e nós observamos isso na Bíblia. Louvado seja Deus. Existe, glória a Jesus, alguns sotaques na Bíblia, né? Mas observamos aqui, vamos lá, vamos ao texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. João é o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 19. João, capítulo 19 e verso de número 20. Olha aí, que coisa interessante. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver os idiomas que eram usados na época de Jesus. Versículo 19. Não vamos ver o 17, né? Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que no hebraico é Gólgota. Então, Calvário, aqui está na nossa língua, né? Calvário, a gente sabe o que é Calvário em português, mas Calvário ali é latim. Muito bem, glória a Deus. Onde crucificaram, e com ele outros dois, um do lado, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu, Pilatos mandou escrever. Glória a Deus. Pilatos, cidadão romano. Louvado seja Deus. Ele mandou escrever um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos judeus, está falando de judeu, muitos judeus leram aquilo. Glória a Deus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico. Aí a língua que predominava lá, estava escrito em hebraico. Quem ia entender a linguagem no hebraico eram os judeus que estudavam a Torá, que era o original, louvado seja Deus, e entendeu o hebraico, que estava escrito lá no título, em cima da cabeça de Jesus na cruz. Quem era ali da língua grega também chegava lá e olhava e ia ver o que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E estava escrito também em latim, a língua do tribuno. Latim aqui era a língua, louvado seja Deus, dos romanos. Glória a Deus. Muito bem, olha aí que texto maravilhoso. Então, nós, estudando aqui esta palavra, nós vamos entender, glória a Deus, que estava escrito em 3 idiomas: hebraico, grego e latim. E nós vamos também entender que nesta época
no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não eram só esses idiomas, essas culturas que havia nessa época. Encontramos várias culturas no dia do Pentecoste, uma festa dos judeus, onde já naquela época havia, poderia se dizer assim, um turismo, né? Todos viajavam para Israel para participar, louvado seja Deus, da festa chamada o Pentecoste. Louvado seja Deus, graças a Deus. Que coisa tremenda e que coisa maravilhosa. Então o hebraico, ele é constituído dentro do seu alfabeto 22 letras que são todas consoantes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, está bem claro. O hebraico é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico. Algumas mensagens foram escritas no aramaico, no Antigo Testamento. O grego já foi escrito no grego. A Bíblia não mostra Jesus expressando nenhuma palavra grega, mas o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, esse falava muito o grego. Louvado seja Deus, a ponto de ser preso, falar aos tribunais, falar com os governadores, falar com os reis, enfim, foi para isso que Jesus o chamou. E nós podemos, ao estudar o hebraico, a língua original, a gente começa, louvado seja o nome santo do Senhor, entender, glória a Deus, alguns textos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O aramaico era a língua que Jesus falava. Por exemplo, Tabita Comim, aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani, aramaico. Então você começa a observar que alguns textos da Bíblia nós vamos encontrar Jesus falando no aramaico. Meus amados irmãos, que Deus continua abençoando a vida de vocês. Eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que Deus tem uma bênção para você ainda nesta noite, ainda nesse dia, ainda, aleluia, você que está me ouvindo, que está, aleluia, glória a Deus, estudando comigo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, Deus tem uma bênção para você. E a palavra amém significa assim seja. Então, em nome de Jesus, receba a bênção que você está precisando. Pode dizer amém? Em nome de Jesus, que as portas venham ser abertas para você. Em nome de Jesus, louvado seja Deus, você, minha amada ouvinte, que está me ouvindo, que Deus venha salvar o seu esposo, Deus venha salvar os seus filhos, Deus venha salvar o seu neto. Você pode dizer amém?
porque a palavra amém significa assim seja. Então, em nome de Jesus Cristo, você que está desempregado, com uma porta, sem uma porta de emprego, precisando que Deus abra, então, em nome de Jesus, receba a sua bênção, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, graças a Deus, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Você pode dizer amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz.